Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma quinta-feira aqui do nosso Fé, Amor e Caridade, véspera de feriado, muita gente já no ritmo de feriado prolongado, mas é uma alegria para a gente estar aqui fazendo parte desse banquete de bênçãos. Vamos fazer a leitura, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Graças te damos, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção desta doutrina de luz, pela bênção desta casa bendita, oportunidade de trabalho, de aprendizado, pela bênção deste momento. Rogamos suas bênçãos a envolver-nos a todos aqui presentes, a envolver nosso irmão Paulo, trazendo o amparo necessário e que possamos fortalecidos em Ti, Senhor, lá fora, ser um instrumento da Tua paz. Abençoe nossos irmãos que não puderam vir nesta noite, que estas bênçãos também alcancem a eles. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria que a gente recebe mais uma vez o Paulo Gasparini, do Centro Espírita Chico Xavier de Jales. Já veio aqui muitas vezes, companheiro da casa, muito querido, então nós só temos que aproveitar. Fique à vontade, Paulo. Muito boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver nesta noite de encontro fraterno. Para nós é uma grande alegria estarmos de retorno a esta casa, ainda que em breves instantes, em torno das lições de Jesus, clarificados pela doutrina espírita. Nesta noite, nós queremos tratar acerca das afinidades espirituais, das afinidades e dos desafetos familiares. Mas para tanto, vamos recorrer ao capítulo 14 em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec aborda e faz referência acerca do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Nós já sabemos que a família é o núcleo da sociedade, é o ponto de partida, é a célula-mãe da sociedade. Logo, os laços consanguíneos não estabelecem necessariamente os laços espirituais, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito, já existia antes da formação do corpo. Ora, o corpo procede do corpo. Como entender? Ora, os pais transmitem aos seus filhos as semelhanças físicas através dos genes, da genética. Logo, no núcleo familiar, os filhos têm a aparência dos pais na sua estatura física, na cor dos olhos, na cor dos cabelos, na cor da pele. Tem semelhanças de tipo consanguíneo. Tem ainda outras semelhanças, como por exemplo, o timbre na voz. É interessante quando, por vezes, a gente telefona para alguém e em dado momento a pessoa do outro lado do telefone diz assim: mas não sou eu o fulano, é meu pai. Você está falando com o filho, achando que está falando com o pai. Tamanha a semelhança da voz. Às vezes acontece também quando quer falar com uma outra pessoa cuja a mãe é a filha que atende e se engana, porque a voz é muito semelhante. Mas veja só, mas o espírito não procede do espírito, porque esse já existia há milênios. O nosso espírito tem milênios, é muito antigo. A nossa ordem cronológica física que é diferente. Logo, os laços de afinidade, os laços espirituais, são vínculos
de afinidades. São vínculos de amor, são necessidades de aprendizado entre almas, sintonia, sentimento, são afinidades que atravessam os milênios, que por vezes conclui-se que nesse período de desenvolvimento, de aprendizado, de sentimentos, existem, por exemplo, propósitos elevados que são construídos ao longo das múltiplas existências, construído ao longo das múltiplas existências, unindo os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Desde muito sempre, ou desde épocas longínquas, as trevas se movimentam para dizimar, pretendem acabar com a família. As trevas se movimentam para anular a figura do pai, a figura de mãe, como origem da família. Porque as trevas se movimentam, uma vez que, nutrindo-se ela do caos, uma vez que os laços de família já desestabelecem, não se organizam mais, o caos se estabelece. Não há respeito pelas normas, por leis, civilidade, respeito, libertinagem, orgia, coisas do gênero, desafetos. Portanto, há milênios. E observamos que é através de pessoas, naturalmente, que as trevas se movimentam. Através de pessoas vinculadas a determinadas ideologias, vinculadas a determinados estilos e modalidades políticas, e fazem valer, e querem fazer valer o seu pensamento. Olha, na primeira metade do século XIX, viveu na França um grande filósofo, por nome Auguste Comte. Auguste Comte, ele viveu num período pós-Revolução Francesa, e atribui-se a ele, por exemplo, esse início de consideração que iniciamos, atribui-se a Auguste Comte, a este filósofo, dizendo que a família é o núcleo da sociedade, que a família é a célula primeira, é o ponto de partida da sociedade. Família bem constituída, sociedade tal qual. Atribui-se a ele os dizeres: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Foi tão grande a sua influência no século XIX, a questão da moralidade, da organização da família bem constituída, de leis, de normas, que influenciou inclusive a República Brasileira. O Brasil teve a sua proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. 4 dias depois, ficou instituído o Dia da Bandeira. E está estampado no lema da nossa bandeira brasileira: ordem e progresso. Atribui-se a ele, atribui-se a Auguste Comte, que influenciou não só o Brasil, mas também todo o mundo à sua época, e ainda hoje influencia. E ele buscou organizar uma sociedade através de um grupo de intelectuais, valorizando a ciência, a ordem moral e a moralidade. Pois bem, no livro Ação e Reação, logo nas primeiras páginas, nós vamos ler uma frase de André Luiz, quando ele diz: a ordem é a base da caridade, a ordem é a base do amor. Allan Kardec, na questão 775, quando trata sobre a lei de sociedade, mais particularmente sobre os laços de família,
Ele pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, qual seria o resultado para a sociedade quando não houvesse mais os núcleos familiares constituídos, os laços de família fossem relaxados, danificados, quebrados? Olha a pergunta: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, é uma palavra um pouco complexa, mas o que quer dizer? Um agravamento do egoísmo, uma potencialidade do egoísmo. Quer ver um exemplo de uma sociedade que constitui-se os seus valores? Certo dia caminhávamos em um automóvel em uma cidade próxima, com mais outras pessoas, quando em dado momento um outro carro emparelha, diminui a velocidade, emparelha e abaixa o vidro e grita para o motorista assim, quer dizer, fala em voz alta para o motorista: o pneu está murcho. No primeiro posto de combustível, parou o automóvel e verificou-se que não era um só. Os 4 pneus, não estava lá grande coisa, calibrou os pneus. O que estamos querendo dizer? Que se houvesse um relaxamento dos laços de família, que se houvesse essa disserção, quebrado, cada um por si, olha, o egoísmo tomaria conta. O pneu está murcho, deixa, quem sabe ele nem chega no destino. É cada um por si, cada um por si, não é? Mas não, este exemplo nos leva o sentimento de que a sociedade, porque as famílias, a sociedade é reflexo das famílias, as famílias se protegem, as famílias se auxiliam entre elas, logo esse estímulo, esse instinto também é levado para a sociedade. Outro dia, um amigo nos contou, ele saiu para uma atividade de trabalho e esqueceu, na hora de sair, de acionar o portão que fecha a garagem do seu automóvel. O portão ficou levantado, mas ele, embora sendo um vizinho de 2 ou 3 casas, ele não tinha o contato daquela pessoa, mas ele sentiu a necessidade de algum modo avisá-la. Logo ele sabia que aonde ele trabalhava, esse que saiu, um parente dele trabalhava na mesma empresa. Então ele telefonou para o amigo, para o parente: o fulano deixou o portão aberto, eu não tenho o contato dele, você não liga para ele? Daí a pouco ele recebe o telefonema do colega de trabalho, que o vizinho acionou ele para com que ele então fizesse essa gentileza. Logo ele foi informado, voltou na sua casa e fechou o portão. Se os laços de família fossem relaxados e se fossem quebrados, cada um por si, o egoísmo, deixa aberto, quem sabe algum malfeitor leve algumas coisas dele. Então vejamos a importância, quando Augusto Comte fala sobre a moralidade da sociedade, e Allan Kardec faz essa pergunta: o que seria do relaxamento? Seria um agravamento do egoísmo. Pois bem, na questão 774, ainda nesse mesmo capítulo que fala da vida de sociedade, da lei de sociedade, entre os laços de família, Allan Kardec pergunta mais uma vez: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não seriam mais do que costumes sociais e não uma lei natural, ou seja, e não uma lei divina. O que devemos pensar disso? Olha o que Allan Kardec está perguntando: que os animais, quando eles têm as suas crias na natureza, muitos deles abandonam, eles não criam esse vínculo de afinidades, eles não têm essa afinidade. Por exemplo, as serpentes, quando elas têm os seus filhotes, cada um toma o seu rumo.
Aliás, de 2 a 3% das serpentes é que sobrevivem, porque elas têm que correr atrás do seu alimento. Na alcateia dos leões, quando os machos filhotes atingem a maturidade, logo os pais, os machos alfas, expulsam os mesmos para que eles busquem uma nova alcateia, invadam uma nova alcateia. Existe uma sociedade entre eles. Os leões têm a sua sociedade, mas também têm o seu território. Os lobos têm a sua sociedade, mas também têm os seus territórios. Os cães selvagens. Mas deixa um só atravessar o limite de seu território, o que acontece? Eles atacam ferozmente. Então a pergunta de Allan Kardec: será então que esses laços de família não seria um costume social e não uma lei estabelecida por Deus? Não seria um costume, assim como os animais? Olha que resposta. O homem tem outro destino que não dos animais. Por que quereis sempre compará-los? Por que quereis sempre compará-los? Para o homem há uma outra causa que não a das necessidades materiais, mas a das necessidades do progresso. E os liames sociais, ou seja, os vínculos sociais, são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei divina, uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então vejamos que os animais não têm a vida moral. Os animais estão num processo de evolução tão distante do homem. Não são atribuídas a eles as suas condições de vida, quaisquer finalidades morais, não existem. Mas para o homem não, já atingimos o pensamento contínuo, já atingimos sentimentos que nos responsabilizam, sabemos do discernimento. Aliás, a pergunta 621 em O Livro dos Espíritos: onde está escrito a lei de Deus? A resposta é muito curtinha: na consciência. Está inserido já em nós, com responsabilidades. Agora então vamos adentrar ao núcleo familiar para tratar sobre as afinidades, sobre desafetos. É interessante que nós vemos os núcleos familiares se formando, não é? Vamos vendo os núcleos familiares que vão se formando e vamos observar espíritos afins, simpáticos, se reunindo em núcleos familiares, se dão muito bem, amigos, por certo já vivenciaram experiências, em outras existências, e no hoje elas retornam e se completam através da boa amizade, se completa através do respeito, através das afinidades, em todos os segmentos praticamente, de maneira que quem está a uma certa distância, em outros núcleos familiares, observam essa família bem constituída, bem afim, simpática, dizer assim: eu só posso ter nascido na família errada, não é possível. Olha a família de fulano, olha como se dão bem a família de Beltrano. Mas também nós não devemos nos equivocar, que mesmo em núcleos familiares assim, existem ideias diferentes, pontos de vista diferentes, divergências, é muito natural. O que é muito natural? Mas acontece que depois que essas divergências ocorrem, a vida segue naturalmente, sem abalar as estruturas dos laços afetivos que já estão em construção.
Eu me recordo de um caso, de há muito tempo atrás. Uma numerosa família que viviam na zona rural. Eles viviam da agricultura. Em torno de 12 os membros da família. Pai, mãe, mais 10 filhos. Enquanto o pai e os filhos mais velhos iam para a lavoura, os filhos menores ficavam em casa com a mãe para fazer os afazeres, remendos, costuras, limpeza da casa, fazer o almoço, fazer o jantar. E uma jovenzinha de 11 anos para 12 anos também já tinha responsabilidades. Varrer o chão, arrumar a cama com os outros menores, lavar a louça. Em uma noite de jantar, já no finalzinho do dia, porque naquela época não se jantava à noite, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a coisa já acontecia. Então, a família reunida no jantar, a jovenzinha talvez por aqui, não é? De ter que lavar louça todos os dias, lavar louça todo dia, não é? Quanta agonia. Enfim, ela resolveu dizer assim para o pai: olha, já estava finalizando o jantar. Eu acho que cada um deveria lavar o seu prato e seu talher depois do jantar. O pai calmamente terminou de jantar, ajeitou o bigode para cá, para lá e disse assim: então cada um deveria plantar o seu feijão, plantar o seu arroz, preparar o terreno, cultivar, colher, beneficiar. Quando ele falou isso, a mocinha já foi ajeitando os talheres, já foi ajeitando os pratos e foi dar um jeito de lavar. Mesmo em núcleos familiares que têm a sua afinidade, simpatia, existem divergências, existem. Pontos de vista diferentes existem, o que é muito natural. E depois disso tudo, a vida segue com naturalidade, sem abalar as estruturas dos laços de família que já estão em construção. No livro Encontro Marcado, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier, no capítulo que trata sobre pais difíceis, diz assim, um pequeno trecho: muito simples categorizá-los, ou seja, categorizar os pais, à conta de intransigentes, quando nos reprovam os pontos de vista. Contudo, raramente estamos em condições de avaliar as crises que suportaram, a fim de que tentações e desequilíbrio não desarranjassem, não desarmonizassem o lar que nos serve de apoio e de ninho. Então vejamos, quais são, por exemplo, essas crises que eles suportaram ao longo da existência, neste caso em particular com numerosa família. Qual? Por exemplo, noites mal dormidas, que são vários filhos, por conta de acudir à saúde de um e de outro. No caso desta família, quando foram plantar e o sol impiedoso não deixou a semente germinar, quantas preocupações ele carrega naquele período, porque não terá a safra necessária para sustentar a família. Tentações de enfermidades, que poderiam eles, por muito menos, muitos abandonam os seus lares, por muito menos abandonam os seus lares. Por vezes, uma roupa surrada, que ele carrega em seu corpo, para dar um suporte à família. Por vezes, fica por último para as refeições, porque primeiro vamos dar suporte aos filhos. Por vezes, em épocas passadas, era uma outra época, nós víamos pais sem dentes,
porque às vezes recurso pouco para cuidar de acordo necessário aos seus dentes, e depois usavam chapa, usava isso, usava aquilo, dentadura, ponte, enfim. Muitos, então, não estão em condição de avaliar as situações de agravantes que os pais passaram e que tiveram que suportar para que pudessem continuar firmes na vida como família. A reencarnação, meus amigos, é uma lei divina. A reencarnação é uma lei divina que, através dos laços consanguíneos, marca um encontro ou reencontro que não há como esquivar, de amigos, de afetos, de inimigos, de desafetos nos núcleos familiares. Não há como esquivar de afinidades de outrora, como também de desafetos de outrora, por inúmeras circunstâncias, vão se reencontrar. No primeiro caso, daqueles que são os nossos afins, fortalecer ainda mais esses laços espirituais. Para aqueles que são desafetos, inimigos do passado, o reencontro, muitas vezes para a reparação, para o perdão, através, bendito, do esquecimento do passado, que não nos faz recordar, assim de chofre, aquele das quais temos compromissos a acertar. Compromissos a acertar. Um sócio que nos traiu, ou que traímos um sócio, vamos encontrar, ou seja, na condição de primos, ou seja, na condição de irmãos, uma traição conjugal, que poderá ser reencontrado de uma forma ou de outra, uma herança da qual não teve justiça na mesma, e o prejudicado poderá voltar na condição de requerer de volta, na condição de filho, na condição de neto, enfim. Então a reencarnação é uma lei natural que faz reencontrar amigos e inimigos, afetos e desafetos. Pois bem, no capítulo 11, em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata da lei de justiça, amor e caridade, na questão 891, Allan Kardec pergunta: olha aqui, estando em a natureza o amor materno, como é que mães que odeiam seus filhos não raro desde a infância deste? Olha, o amor é um instinto materno, mas como explicar que mães odeiam seus filhos desde a fase mais tenra? Allan Kardec responde: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu. Prova de quê? Ora, pode ser uma prova da obediência, uma prova de humildade, pode ser uma prova de renúncia, uma prova para o filho. Ele, enquanto espírito, vai saber que haverá de ter uma mãe má, mas ele pede para que ele tenha resistência quanto às suas conjecturas que não são favoráveis ao seu adiantamento. Pois bem, mas também pode ser uma expiação. A resposta pode ser uma expiação. Um mau filho de uma outra existência, um marido descompromissado, uma mãe má, não importa qual seja, o espírito da mãe não pode deixar de ser animado por um mau espírito que procura embaraçar o filho, embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que ele buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune ao espírito da mãe. Quanto ao filho, será recompensado pelos obstáculos que ele tenha vencido. Então vejamos, quando nós tratamos sobre esse assunto de afinidades e desafetos,
As afinidades já podemos ir compreendendo, que poderá ser espíritos que vinculados às mesmas afinidades nobres, que ao longo das existências, elas vêm se unindo, e se juntando, e se agrupando. Mas e os desafetos? Os desafetos são inúmeras circunstâncias que poderão ser a causa desses desafetos, destas incompatibilidades, como dissemos agora há pouco, não é? Como dissemos agora há pouco. Mas Allan Kardec ainda dá outros exemplos como estes. A expiação nada mais é do que você vivenciar, do que a gente vivenciar aquilo que fizemos outros sofrerem. Sofrer aquilo que fizemos outros sofrerem. Faz parte da lei, não tem como. Mas graças ao esquecimento do passado, nós não lembramos. Vejamos bem, alguém que causou grande prejuízo, por vezes chega no lar através daquele corpinho frágil, recém-nascido, estimulando o sentimento de amor, estimulando o sentimento de alegria, para ali desenvolver um novo sentimento, não de repulsa, mas de sentimento de amor. É assim que Deus usa o meio de estreitar os laços de afinidades. Mas vejamos só, não há sempre, mas não há casos que não há nenhuma vinculação. Há casos que não há nenhuma vinculação do passado. No entanto, há muitas vezes desafetos, falta de sintonia, mas não teve nenhuma vinculação. Allan Kardec pergunta na questão 209, olha só a pergunta: por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem por simpatia bons espíritos como filhos? Já que nós vamos nos agrupando por afinidades, não é? Por simpatia. E os espíritos não respondem. Um mau espírito pode pedir bons pais. Bom, mas vamos parar aqui. Como dizia a nossa professora na época do primário, que já vai distante. Ponto, na outra linha, letra maiúscula. Pois bem, na vida comum, às vezes há pessoas que levam a vida na lambança, não respeita as leis, é descompromissado, comete um crime aqui, passa um outro para trás acolá. É uma vida desregrada completamente. É uma vida completamente desregrada. E vai levando a vida assim, ao sabor do vento. Acontece que um dia esse também parte para o mundo espiritual. E vai. Chegando no mundo espiritual, as realidades espirituais, remorsos, acusações, observa, vê cenas de seus crimes, de sua maldade, e o tempo vai passando, sofrimento, e o tempo vai passando, remorso, e o tempo passa, arrependimento. Aí chega um momento que, para ter paz de consciência, ele pede para voltar, ou ela pede para voltar, o espírito pede para voltar, mas não sem antes pedir que tenha pais firmes, virtuosos, para conter o seu espírito rebelde. Por isso a pergunta de Allan Kardec: por que pais bons e virtuosos? Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem por simpatia bons espíritos como filhos? Então vem a resposta integral. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que esse o conduza para uma vida melhor, e muitas vezes Deus concede. Aí vem na reencarnação, esquecimento do passado, aquela coisa, né? Mescla-se tudo isso, funde-se com a sua personalidade ainda arraigada às imperfeições, porque
porque de fato o progresso não dá saltos. Logo quando vem as primeiras noções de responsabilidades, é rebelde, não faz, não atende, conquanto outros, irmãos, atende os pais, a ponto do pai dizer assim: puxa vida, mas aonde eu errei? Não, não errou, é que aquele espírito realmente é um espírito difícil. Mas ele não pediu? Pois é, pediu, nós também pedimos, e às vezes vivemos cometendo tantos desatinos, não é? Por isso, meus amigos, nós não sabemos quem estamos recebendo em nosso núcleo familiar, como filhos, como sobrinhos, como netos, como bisnetos, nós não sabemos. Concluindo as nossas considerações, estamos na família que nós precisamos. Deus não erra. Ora estamos na condição de filhos, de irmãos, de pais, de cônjuges, de sobrinhos, de netos, bisnetos, estamos na condição de sogro, de sogra, de genro, de nora, e por aí vai. É por aí vai. É aí que cabe vivenciar experiências de ajustamento, de reparação, de compreensão, a fim de atender os preceitos divinos que nos dirigem rumo à grande família universal, não é? Sabendo disso, vejamos nós, aqueles que estão na condição de espíritos afins, de espíritos simpáticos, que estão ali no nosso núcleo familiar, é preciso fortalecer, manter essas afinidades, a fim de que venhamos continuar com os mesmos ideais de afinidades para com eles, porque essas afinidades, elas são do antes e durante e depois dessa existência. Nós queremos recordar aqui, no livro Nosso Lar, quando André Luiz, no mundo espiritual, tempos depois em que ele se restabeleceu perispiritualmente, ele encontrou a sua mãe querida, mas a sua mãe não vivia na mesma dimensão de Nosso Lar que vivia André Luiz. Ela conhecia, sabia que ele ali estava, tinha todas as referências dele, mas ele não a via. Ela vivia numa dimensão superior, que para vê-lo, ela teve que materializar. E ele, por sua vez, mais adiante, para ir onde estava sua mãe, ele teve que dormir, assim como a gente dorme, e deixar o perispírito para ir num corpo mais quintessenciado, para ver a sua mãe. Olha que coisa extraordinária. Por isso, as nossas afinidades, nós temos muito mais parentes espirituais, afinidades no mundo espiritual do que propriamente na nossa vida física. É interessante também que nós, em dado momento da nossa vida, encontramos pessoas que temos uma certa afinidade por ela, mas nunca a vimos, não pertence ao nosso núcleo familiar consanguíneo, e trazemos para com ela uma afinidade tal que, por certo, ali está alguém que já convivemos em outra existência, que tem os mesmos pontos ideais de percepção, de ideias, semelhantes à nossa. Quanto ao parentesco corporal, aqueles que somente os laços consanguíneos se uniram, onde estão ali os desafetos, que através dos laços consanguíneos nos reuniram com a finalidade, com o objetivo de reparar, de reaproximar, de que o nosso perdão, ou o perdão deles, exerça de um sobre o outro, é uma necessidade, redimindo através do amor, e graças, voltamos a dizer, ao esquecimento do passado, que também é uma lei divina, que não permite assim, de chofre, termos acesso a tal. Nós recordamos aqui
um caso, já estamos partindo para nossas conclusões, um caso muito interessante. Em uma noite de psicografia, noite não, era uma manhã de psicografia, quando um determinado familiar foi interessado em buscar mensagem, notícias do pai que havia desencarnado há algum tempo. Ele teve aquela necessidade e foi à reunião. E sentado ali com aquele sentimento, os amigos espirituais que coordenavam as atividades no mundo espiritual percebeu o desejo e rastreou o seu pensamento e buscou o seu pai no mundo espiritual para comunicar-se. O seu pai estava em uma praça, em determinada praça do mundo espiritual. Narra que ele estava ali fazendo uma atividade, talvez mexendo no jardim, varrendo. E os amigos espirituais se apresentaram: olha, o seu filho está numa reunião e gostaria que você transmitisse a ele mensagens, notícias daqui do mundo espiritual, para confortar o seu coração. Sabe o que o pai respondeu? Não, eu não vou. Enquanto nós vivíamos na terra, enquanto estávamos em família, ele nunca me obedeceu. Ele sempre tinha pretextos para desacordar aquilo que eu pedia a ele, de maneira que entre nós nunca nutrimos laços de afetividade. Portanto, por esse período de convivência que me marcou, eu então agora não tenho nada a dizer a ele. Os espíritos nada puderam fazer e aquele rapaz não recebeu a mensagem. De maneira que quando nós temos aqui na terra, nos núcleos nossos familiares, Deus jamais separa aqueles que se amam, jamais separa os espíritos que se amam. Vejamos o caso ainda em nosso lar. André Luiz vai nos relatar, para fechar as nossas ideias. Ele encontrou a sua mãe. E o seu pai? Ele não encontrou o seu pai. Ele foi ao encontro do seu pai, que não ouvia, porque estava numa outra dimensão. O seu pai, enquanto estava na vida física, ele era um homem negociante, um comerciante. Ora, até aí não tem nada demais. Mas era o seu comportamento. Era um homem que frequentava a igreja, cumprindo seus deveres cristãos. Mas quando ele estava fora, ele tinha compromissos, passou a adquirir compromissos conjugais com mulheres. E passou a ter uma vida desregrada, nesse sentido. Dentro dessas que ele manteve afinidades afetivas, quando ele desencarnou, ele acabou estando com ela, porque tinha sempre essa vinculação, e as vinculações se juntam. Então, quando lá chegou, as afetivas, disse a ele que ele queria ir embora, falou: não, agora vou encontrar minha mulher. Não, você não pode sair, você ficará conosco, porque estas também tinham vinculações com entidades das trevas. Vejamos, portanto, o nosso comportamento quando aqui na terra, que nos prende às vinculações que adquirimos imaginando nada acontecer depois. Portanto, esses ensinamentos que nos traz a doutrina espírita, que possamos nós organizar em nosso sentimento e buscar instruções cada vez mais, a fim de que venhamos viver com coerência, para que não venhamos nos surpreender de modo negativo na vida espiritual, porque Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, e a doutrina espírita é um farol que nos ilumina os passos, hoje e sempre.